Olá, meu nome é Sueli Rigueto, sou a professora orientadora da disciplina Atividades Complementares do primeiro semestre de 2012. A temática do projeto AC deste semestre é a campanha de reciclagem do óleo de cozinha, beneficiando entidades sociais em nossa comunidade. Este projeto é válido para os cursos de Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Enfermagem, Fisioterapia, Pedagogia, Publicidade, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Logística e Tecnologia em Marketing. O projeto proporcionará a você, aluno, uma atuação como defensor do meio ambiente, conhecendo e divulgando o malefício do descarte incorreto do óleo de cozinha. Você, como parte privilegiada da sociedade, aluno universitário, assume então a responsabilidade de preservação do meio ambiente, conhecendo e divulgando os danos à natureza com o descarte incorreto do óleo de cozinha. Assume ainda a responsabilidade social, contribuindo na venda dos ingressos da festa junina, beneficiando assim as entidades da nossa comunidade com a manutenção e melhoria das suas estruturas. O projeto AC deste semestre vai ao encontro da missão da Faculdade Anhanguera, que é promover o ensino de forma eficiente com o grau de qualidade necessário ao bom desempenho das futuras atividades profissionais dos educandos, para que de forma competente e ética possam desenvolver seus projetos de vida como cidadãos conscientes dos seus direitos, deveres e responsabilidades sociais. Este projeto terá a parceria da empresa Pronto Óleo, localizada em Sumaré, empresa credenciada pela CETESB, para efetuar aqui na nossa faculdade a coleta do óleo de cozinha usado. O projeto terá várias etapas e vocês deverão participar de todas as etapas do projeto para obter a suficiência na disciplina. Os grupos de trabalho podem ser compostos de 4 até 10 alunos, sempre da mesma série e do mesmo curso. Etapas do projeto. Vocês deverão participar na apresentação do projeto que estamos fazendo hoje e, na sequência, deverão participar também da palestra apresentada pela professora Thalita, que é a engenheira ambiental. Ela falará sobre a reciclagem do óleo de cozinha. Na sequência, vocês deverão estar no período de 30 de março a 13 de abril, retirando na sala 28, que é o local onde eu estarei à disposição de vocês para orientação, retirando um material de apoio para as visitas nas residências. É um material de apoio explicativo sobre a melhor maneira de descartar o óleo de cozinha usado. Esses folhetos serão entregues para que vocês façam as visitas técnicas nas residências, conscientizando a comunidade sobre os problemas, a prevenção e mudança de hábitos no descarte correto do óleo de cozinha. Cada aluno deverá visitar 10 casas. No final de cada visita, vocês deverão aplicar um questionário para avaliar os conhecimentos e orientações da visita. Registrar as visitas com foto, pois cada grupo deverá apresentar 5 fotos da visita no relatório final. Entrega do formulário de cada grupo de trabalho pelo representante de cada grupo. Vocês deverão estar me entregando também, pessoalmente, na sala 28, às sextas-feiras, ou por e-mail, a relação dos grupos, no período de 23 de março a 13 de abril. Se preferir, poderá enviar por e-mail, sueli.rigueto@aedu.com. O projeto Atividades Complementares, assim como o formulário de composição dos grupos, o questionário para as entrevistas nas residências e o cronograma de trabalho, já estão disponíveis para consulta e impressão na sala virtual.
Cada aluno deverá também fazer a entrega de 2 litros de óleo usado, dentro de uma garrafa PET, preferencialmente branca, aos inspetores da faculdade, na portaria principal. Vocês deverão entregar no período de 9 a 27 de abril, das 18h30 às 19h30. Na entrega, vocês receberão um protocolo de comprovante da entrega do óleo, que deverão anexar ao relatório final. Além disso, cada aluno deverá vender 5 ingressos dos protocolos de entrega dos litros de óleo de cada aluno, anexar pelo menos 5 fotos das visitas realizadas pelo grupo, organizar os anexos com os documentos agrupados, sempre por aluno e em ordem alfabética. Todas as etapas deverão ser cumpridas por todos os componentes do grupo. O não cumprimento de uma dessas etapas acarretará em insuficiência na disciplina do AC. Eu estarei disponível às sextas-feiras na sala 28, sempre das 19h15 às 21h, para a orientação do projeto. Envolva-se, participe, faça a diferença na sociedade, seja um agente influenciador na preservação do meio ambiente. Vamos ver agora a palestra com a professora Thalita Moschini, que é engenheira ambiental, sobre o uso incorreto do descarte do óleo de cozinha. Boa noite, meu nome é Thalita, sou professora da Faculdade Anhanguera, no Polo de Santa Bárbara, sou engenheira ambiental e hoje a gente vai ter uma aula sobre reciclagem de óleo de cozinha. Espero que vocês gostem e a gente consiga interagir muito bem. Bom, pessoal, vamos começar então a nossa aula. A gente vai falar um pouquinho sobre a reciclagem do óleo e a gente vai começar lá do princípio falando sobre o óleo propriamente dito. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o óleo vegetal, que é o óleo que a gente usa na nossa cozinha. Então o óleo vegetal ele é extraído de sementes, extraído também de vegetais. Então pode ser o óleo de girassol, o óleo de canola, o óleo de soja, o mais utilizado hoje em dia. Então assim, são os óleos vegetais. Quando a gente fala de gordura, então a gente está falando apenas de um estado diferente. O estado líquido seria o óleo e o estado sólido seria a gordura. Porém, eles são a mesma coisa, tá ok? Então, não se diferencia. Então, gordura e o óleo são a mesma coisa, apenas modificados pelo estado em que eles se encontram. Então, os problemas, vamos começar a falar um pouquinho sobre os problemas ambientais que esse óleo pode causar. A gente sabe, pessoal, que na nossa casa, logo que a gente acaba de fritar alguma coisa, a gente acaba jogando esse óleo na pia, ou então jogando o óleo no vaso sanitário, ou até mesmo no cesto de lixo. Isso está completamente errado, porque além de você estar agredindo o meio ambiente, você está agredindo também a parte hidráulica da sua casa. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas essa parte de você jogar o óleo dentro da pia da sua cozinha está totalmente errado. Então a gente vai falar depois também como fazer o descarte, qual a melhor maneira. Lembrando, gente, que nessa nossa aula a gente vai estar falando das maneiras e das infinitas maneiras que a gente tem para reciclar o óleo. A gente não vai estar aqui julgando qual é melhor, qual não é melhor. A gente vai estar falando sobre como reciclar o óleo e quais as possibilidades que a gente tem. Tá legal? A gente vai começar a falar um pouquinho sobre os impactos ambientais que esse óleo produz dentro do meio ambiente. Então, esse óleo que a gente joga na pia da cozinha, provavelmente irá direto para o nosso rio ou o nosso tratamento de esgoto. Se ele for diretamente para o rio, ele pode causar infinidades de impactos ambientais. Dentre eles, é um impacto visual, que é aquela mancha de óleo que fica bem na superfície. Só que essa mancha de óleo também, quando ela aquece pela temperatura do sol, ela se aquece em temperaturas muito elevadas, acima de 60 graus, ela começa a eliminar e começa a exaurir o gás metano, que é um outro produto de altíssimo impacto ambiental. Então a gente sabe que o gás metano, ele produz o efeito estufa e também produz o buraco na camada de ozônio. Então o excesso desse gás metano produzido pela essa liberação acaba agredindo o meio ambiente de outra maneira também.
Então, e a outra forma dele agredir no rio é que ele acaba diminuindo a concentração de oxigênio dentro do rio ou do lago ou do riacho. Então, diminuindo essa concentração, ou seja, diminuindo mesmo, deixando a concentração cada vez mais baixa de oxigênio, isso deixa o peixe com menor possibilidade de vida, ou seja, então existem mortandade de peixe, que significa a morte dos peixes, e também de toda aquela flora e fauna que sobrevive daquela situação. A gente está falando de rios e lagos, mas a gente tem que lembrar também que em regiões de costeira, esse mesmo esgoto ele é lançado ao mar. Então, também acontece isso no mar, da mesma maneira que acontece no rio e nos lagos. Outro problema que a gente tem grandiosíssimo é no tratamento de esgoto em si. O tratamento ele fica muito caro para poder fazer essa retirada desse óleo. Então, ele fica cada vez mais caro. Então, aumenta mais ou menos em torno de 45% no tratamento, ou seja, o valor dele fica cada vez maior conforme a quantidade maior de esgoto. E a gente sabe que os nossos tratamentos de água e nossos tratamentos de esgoto, principalmente aqui no estado de São Paulo, de onde a gente coleta esse resíduo líquido, ou seja, de onde a gente retira, capta essa água para tratamento de água, ele já vem com uma alta taxa de poluentes, com uma alta taxa de óleos. Então a gente já tem que fazer um processo químico para poder fazer essa retirada. E quando a gente vai tratar o esgoto, que é o efluente final, que já é o utilizado, a gente vai ter que fazer a retirada dele. Lembrando também, gente, que agora a gente só está falando de óleo produzido na cozinha. Então a gente não está falando nada de indústria. Então já é um óleo totalmente diferente, com uma outra visão. Então a gente está falando só do óleo de cozinha, tá legal? Então a gente vai continuar falando sobre ele. Então, os impactos ambientais são grandiosos. Dentro da sua própria casa, ele pode ocasionar problemas hidráulicos. Por quê? Jogando o óleo dentro da sua pia e ligando a água, que é o pior ainda, esse óleo ele tem a capacidade de resfriar muito rápido. E esse resfriamento faz com que seque toda essa camada que faz a superfície da tubulação. Então você vai ter que abrir várias vezes a caixa de gordura para fazer a limpeza dela, ou se não tiver a caixa de gordura, pode até obstruir o seu cano. Geralmente, o que a gente mais faz? Coloca solda cáustica para poder fazer toda essa limpeza. Na verdade, a gente está utilizando um outro produto químico que também agride a natureza para poder fazer a limpeza do óleo que foi jogado. Então a gente tem que ter essa consciência. Então, colocando o óleo num armazenamento adequado, você elimina esse produto químico para ser utilizado dentro da sua pia, dentro da sua casa. E quando a gente fala mais de uma tubulação hidráulica na parte de cidade, a gente tem um problema maior ainda, porque a gente pode ter fissuras na tubulação e com essas fissuras ela pode também contaminar o solo que está ali presente com o esgoto que estava presente dentro dessa tubulação, ou seja, causando mais um impacto ambiental. Pessoal, um dado muito importante que a gente tem nessa produção de óleo e impacto ambiental é que 1 litro de óleo, 1 litro apenas, equivale a uma poluição de 1 milhão de litros de água. Então, imagine que aquele 1 litro que você usa para fritar o seu pastelzinho de sábado à noite polui 1 milhão de litros de água. Então, é uma quantidade muito grande. Para se ter uma ideia, essa quantidade de 1 milhão de litros de água é o consumo de uma pessoa durante 14 anos. Ou seja, aquele pastelzinho que você fritou e jogou para o ralo abaixo equivale aos 14 anos que uma pessoa estaria para poder beber aquela água. Então, ou seja, é um grande fator poluidor. Então, o que a gente pode fazer com isso? O que a gente pode fazer para minimizar esse impacto ambiental? Quais são os meios? Quais são as formas? A gente vai começar a falar um pouquinho sobre elas, tá? Então, primeira forma que a gente tem pesquisado e visto aqui, que é uma forma muito nova, e é de uma empresa norte-americana que tem feito o processo de energia retirado do óleo de cozinha. É um processo muito legal, vocês vão ver as fotos e vai ver também o funcionamento daqui a pouquinho, que a gente vai mostrar para vocês. Mas esse produto, ele é muito bom, além de ser um produto de reciclar esse óleo, ele traz uma autoprodutividade de energia dentro do próprio estabelecimento. Então, como é que ele funciona? O que acontece? Eu pego todo esse óleo de cozinha, esse óleo principalmente de bares, restaurantes, coloco, ele parece uma geladeirona, a gente coloca dentro desse aparelho e ele faz o aquecimento desse óleo. Com o aquecimento desse óleo, gira-se os geradores, ou seja, gira-se a turbina, então gera energia. E por estar esquentando o óleo, conforme vai esquentando o óleo, todo esse vapor de água sobe, ou seja, produz também água quente.
então ele não produz só um produto, ele produz, na verdade, 2 subprodutos gerados pelo óleo, que seria a energia elétrica e a água quente retirada desse óleo que estava presente dentro do óleo. Então, é uma maneira muito legal, nova, foi criada agora em 2009 e 2010. Como eu falei, é de uma empresa norte-americana, ainda não está à venda no Brasil, mas quando chegar, acredito que vai ser muito sucesso de venda no Brasil. Ela gira assim, mais ou menos em torno de $22 mil o equipamento, e ela propõe que dentro dessa utilização dessa máquina, por mês, eles economizam cerca de $700 a $850 por mês de energia elétrica, ou seja, já é um grande estímulo para a compra dessa máquina. E eu conversando com o pessoal e tudo mais, eu achei que essa ideia seria muito legal, por exemplo, em shoppings, naquelas praças de alimentação, a própria praça de alimentação adquirir uma máquina dessa e todas elas se usufruírem dessa nova tecnologia. Então vocês vão ver aí como é o funcionamento, o desenho certinho, e também vai estar numa tabelinha para vocês, gente, como é o quilowatts-hora e quanto ele produz, tá legal? Então vocês vão ver aí, joia? Pessoal, a gente acabou de falar sobre uma energia produzida pelo óleo de cozinha, então é uma energia nova, uma nova fonte de energia. Agora a gente vai falar sobre um outro tipo de energia, é o biodiesel. Então, para muitos, um ótimo e excelente, para outros nem tanto. Porém, já é uma grande coisa, um grande aliado na hora da gente falar sobre reciclagem de óleo, na hora que a gente fala de não poluir no meio ambiente, falando da parte de água mesmo, né? Então o biodiesel ele veio com um boom muito grande. A gente sabe que o biodiesel ele tem um grande potencial, porém não muito explorado, mas ele tem uma boa capacidade. Para se ter uma ideia, 1 litro de óleo de cozinha produz 800 mililitros de biodiesel, ou seja, a produtividade é muito grande. Então, com uma grande quantidade de óleo, a gente consegue uma grande quantidade também de biodiesel. E além de tudo, nessa estrutura, quando a gente fala da produção do biodiesel, o que resta dele é a glicerina, que é o glicerol que a gente fala, que é a parte de poder fazer o sabão, que daí a gente vai falar de outra parte também na hora que a gente vai falar de óleo de cozinha. Mas, então tem mais um subproduto, além do biodiesel em si, a gente tem um subproduto que é o sabão, que é a glicerina. E essa glicerina, gente, tem que lembrar que ela não é só utilizada para fazer o sabão. Essa glicerina ela é utilizada para fazer produtos químicos, detergentes, produtos da farmácia, dos cosméticos. Então ela tem uma grande, alta infinidade de usos. Então a gente pode gerar um outro tipo de uso para ele. O biodiesel, ele é autossustentável, então ele tem uma alta capacidade de sustentabilidade, ele é mesmo num ciclo total. Então assim, eu tirei aquele resíduo e virei ele um produto e além de tudo eu tenho um subproduto. Vocês vão ver daqui a pouquinho um ciclo do biodiesel. Então como é que acontece, como é que faz esse ciclo do biodiesel? Como é que ele entra na indústria e acaba saindo o diesel? Dentro dessas imagens que vocês vão estar vendo conforme a gente vai estar conversando aqui, tem uma imagem que é um produto do laboratório de química, que muitos não sabem qual é o nome, mas aqui lá é um balão. E nesse balão vocês vão estar percebendo o óleo mais purificado e embaixo uma parte bem escura que já é o óleo decantado, ou seja, aquela parte que já não presta, que é descartada na verdade, porque ela já está com todos os resíduos presentes ali. Então aquela parte mais pura está lá em cima. Então com aquilo que é produzido o biodiesel. E lógico, conforme vai sendo feitas as filtrações, a gente vai tendo o óleo mais viscoso e o óleo melhor. Então, gente, a gente vai dar uma paradinha só um pouquinho, que vocês vão assistir um vídeo bem legal falando sobre essa produção de biodiesel, tá legal? Daí a gente volta e dá uma comentadinha, ok? Pastéis, bolinhos, batatinha, frituras de dar água na boca em novíssima versão. Tudo na vida dá um pouquinho de trabalho. É como esse óleo de fritura, que segundo os médicos, no nosso organismo é um veneno e no meio ambiente é fonte poluidora. Mas quando guardado e bem tratado, é um santo remédio para o planeta. Bom, para contar essa história direitinho,
precisamos apresentar o citricultor Paulo Lenhardt. Desde sempre um devoto do meio ambiente. Ele nasceu e se criou na cidade gaúcha de Montenegro. Paulo cresceu como todo garoto, apaixonado por carros e levou vantagem porque o pai era mecânico. Ainda adolescente, montou sua primeira máquina com restos. E para rodar, experimentou de tudo um pouco, de gás de cozinha a carvão e querosene. 3 décadas depois, Paulo está a um passo de sair do anonimato. E tudo por conta do carro que ele usa para trabalhar. Olha, a gente tá no carro praticamente normal. Agora tem uma coisa que é um cheirinho de pastel que eu tô sentindo, né? Até em função disso é que a gente colocou carinhosamente, assim, né, o apelido da caminhoneta de pasteleira. O pessoal que já conhece, né, já sabe, ó, o Paulo passou por aqui, né, ficou o cheirinho de pastel no ar. Esse cheirinho no ar não é de uma caminhonete que faz entregas, não. O aroma sai direto do motor do carro. Ele é movido a óleo de cozinha, aquele que sobra das frituras e a gente joga fora. Se jogar no esgoto, no ralo, ou jogar num lugar que a chuva venha, vai levar para o rio. E, né, 1 litro de óleo na água é mais ou menos 1 milhão de litros de água contaminada. Esse é um motor que faz pelo menos 10 quilômetros com 1 litro de óleo de fritura. E já são 95 mil quilômetros rodados. Portanto, mais de 10 bilhões de litros d'água dos rios escaparam da poluição só com a ajuda da pasteleira do Paulo. Já é uma conta, né? Muito legal. Demora uns 20 dias na linha de produção para reciclar o que era lixo. Começa com 2 semanas de repouso para decantar os resíduos. Mais uma misturado com água para separar o sal. Por fim, uma fervura para evaporar essa água. E depois de abastecer, só mais um detalhe. A própria água quente do motor é usada para esquentar o óleo a 80, 90 graus. Assim, ele fica mais fininho, mais parecido com o diesel original. Na verdade, a gente tem que adaptar aquilo que já está aí, né? Porque o motor diesel, ele nasceu, né, a óleo de amendoim. A indústria do petróleo é que adaptou ele para o óleo diesel. Então, o que a gente quer fazer é o inverso. E sob o comando do Paulo, esse motor já queima as gordurinhas de 15 restaurantes da cidade. Normalmente estava colocando em qualquer lugar, né? Esgotos e coisa. Com esses fornecedores fixos, Paulo garante combustível para outra caminhonete e mais 2 tratores. Minha pequena contribuição, né, para reverter esse processo aí de demolição do planeta. E o filho já virou discípulo do mestre nessa empreitada. Pois é, o cara tem que pegar e fazer, né? Buscar as soluções, ficar só esperando. Todo mundo fala hoje em aquecimento global, mas pouca gente se coça a fazer alguma coisa, né? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? É um vídeo bem legal, na verdade não é um vídeo tão recente assim, porém é uma tecnologia meio recente. Então, fabricando biodiesel, a bonitinha pasteleira, né? Não sei se vocês observaram, mas ele pega esse óleo dessas cozinhas industriais, esses restaurantes, esses bares e produz o óleo biodiesel. Ou seja, ele produz o biodiesel para a produção da sua locomoção. Então, ele abastece 2 carros e ainda o trator da sua fazenda. Então, é um giro. E na verdade, um projeto no qual ele não tem gastado nada. Ele pega esse óleo que é doado e gera uma renda para ele, que é a produção do biodiesel. Então, é um giro mesmo. Espero que vocês tenham gostado da pasteleira. Só espero que não vire tanta moda aí, senão a gente vai ficar com muito pastel por aí. Então, pessoal, agora que a gente já viu um pouquinho sobre o biodiesel, vocês deram uma olhada nas imagens, falando sobre como é que funciona e tudo mais, a gente vai passar por um outro tipo de reciclagem, que é o sabão, que é uma das principais
alternativas que a gente tem e a alternativa da vovó, né, do tempo da vovó, que a vovó pegava o sabão, o óleo e deixava guardado até virar o sabão, aquele sabão em pedra que lava super bem a panela, deixa a panela brilhando. Ainda a gente utiliza essa tecnologia, porém a gente tem algumas divergências ou não sobre esse método. Porém, ele não deve ser descartado como um tipo de reciclagem desse óleo de cozinha. Ele tem que ser filtrado, tem que ser todo bem preparado. O grande problema na hora que a gente vai preparar o óleo de cozinha, preparar o sabão em pedra, que a gente chama, é que além de você estar utilizando a gordura ou o óleo de cozinha, você está incrementando um produto químico, que é a soda cáustica. Então você está incrementando algo químico dentro daquele produto, para poder fazer a limpeza, logicamente. O grande problema do sabão é o odor, por causa da fritura. Então a gente tem que colocar a essência nesse sabão para poder ficar mais cheirosinho, gostosinho, para a gente poder sentir aquele cheiro gostoso. Então o sabão ele não deve ser descartado como uma possibilidade de reciclagem desse resíduo. Então o óleo de fritura, o óleo da cozinha, ele pode virar sabão de cozinha sim. Existem várias empresas que utilizam e utilizam de vários subprodutos para poder produzir outras coisas também com essa parte do sabão. Ok, pessoal? Então a gente vai pular para o nosso próximo tópico. E o nosso próximo tópico a gente vai falar sobre alguns que a gente não conhece ou desconhece ou então conhece muito pouco, que seriam os fertilizantes. Então o óleo vegetal, o óleo de cozinha, o óleo de fritura, sendo utilizado como subproduto na formação do fertilizante. Lembrando, né, gente, que o fertilizante é aquele que a gente utiliza para o crescimento das plantas e tudo mais. Lembrando que dependendo do tipo de óleo, principalmente o óleo industrial, a gente não deve ser utilizado para fertilizante. Já o óleo de cozinha, dependendo do tipo de óleo, a gente pode utilizá-lo sim na preparação dos fertilizantes para comestíveis, tá, gente? Lembrando que fertilizantes, quando a gente, principalmente, por exemplo, o lodo do esgoto, a gente utiliza ele como um fertilizante porque ele tem uma alta carga de matéria orgânica. Então, por causa dessa alta carga de matéria orgânica, a gente coloca ele dentro de produção de eucalipto, por exemplo. A gente não usa para comestíveis. Por quê? Nesse lodo, além dele conter a matéria orgânica em excesso, ele contém metais pesados e outros produtos químicos. Então a gente não utiliza ele para as comestíveis, mas utiliza ele, por exemplo, para a produção de eucalipto. Tá legal? Então é um outro subproduto que a gente pode utilizar do óleo. Então o óleo servindo como um subproduto para produzir o fertilizante. Uma outra linha que também não foge muito da linha do fertilizante é a ração animal. Então, a gente também utilizando esse óleo na produção e no subproduto da ração animal. Então, fazendo com que esse produto fique um pouco mais barato, com um preço um pouco mais acessível. Então, depois que esse óleo é todo purificado, ele entra na linha de produção como um subproduto para poder fazer a fabricação dessa ração animal. Tá legal? Pessoal, então a gente já falou de alguns subprodutos e um em especial que é utilizado hoje em dia, que a gente desconhecia e agora a gente tem um grande conhecimento nisso, que é a massa de vidraceiro, que é aquela massinha que coloca na hora que coloca o vidro na porta ou o vidro na janela. Então ele é um subproduto muito excelente, porque além de ser utilizado nas casas, ele é um produto que não produz tanto impacto ambiental. Então ele não vai ter um outro tipo de impacto. Esse óleo de cozinha ele é utilizado então nesse subproduto, na fabricação dessa massa para poder fazer a colocação do vidro. Então ela entra como um subproduto e isso é ótimo, isso é excelente, porque você está retirando esse produto que estaria poluindo o meio ambiente. Então ele já está com um impacto muito inferior do que ele estaria presente no meio ambiente. Lembrando, gente, a gente vai dar uma recapitulada então nos tópicos que a gente falou sobre reciclagem de óleo, tá? Então a gente falou da energia como energia elétrica, a gente falou também sobre o biodiesel, a gente falou sobre o sabão de pedra, aquele que a gente usa para lavar a panela, a gente falou também sobre fertilizantes, ração animal e também a massa de vidro. Lógico que a gente sabe que existirão várias novas tecnologias surgindo para a gente poder minimizar esses impactos ambientais. Todas essas tecnologias que visem minimizar os impactos ambientais são sempre bem-vindas. Então a gente está buscando o desenvolvimento sustentável. Então buscando nesse desenvolvimento
algo sustentável, ou seja, algo que eu possa produzir que não agrida tanto a natureza, que eu possa continuar reutilizando ou continuar utilizando. Então, que as próximas gerações possam ter a mesma possibilidade de desenvolvimento que a nossa geração teve. Então, consciência é tudo isso. Pessoal, a gente vai assistir um videozinho que está acontecendo lá na cidade de Limeira. A gente vai dar uma boa observada na consciência ambiental que aquela cidade tem implantado dentro dela. Então, falando sobre reciclagem de óleo, como é feito, para quais são os meios, o que as pessoas ganham fazendo essa reciclagem. Pessoal, então dá uma assistidinha aí que depois a gente comenta um pouquinho só, tá legal? Ao invés de jogar o óleo de cozinha usado no ralo da pia ou na lata de lixo, Helenice recolhe o resíduo em um recipiente e pede para a filha entregar em um dos postos de coleta de óleo existentes na cidade. Não dá trabalho, não custa nada, a gente não tem gasto nenhum com isso e além do mais, é uma maneira que a gente encontra de materializar a nossa vontade de estar contribuindo com a despoluição. A gente tem que lembrar que, além de você estar poluindo o meio ambiente, o óleo representa, as gorduras representam até 45% do custo de limpeza, de purificação da água. O projeto Rio Limpo Começa em Casa teve início há 8 anos nesse centro de formação profissional. A ideia é preservar o meio ambiente, incentivando as pessoas a não jogarem óleo de cozinha usado no esgoto. Não envolve dinheiro, apenas o quê? A ação das pessoas de não jogar o óleo comestível para o ralo, porque dentro do ralo ele vira poluição, vira desperdício. Fora do ralo ele se torna produto. Quando nós iniciamos o projeto, nós fizemos um trabalho de conscientização de toda a população e de todos os alunos. A gente sabe bastante, tem bastante palestra na escola, no Senai, sobre o meio ambiente, sobre o óleo que cai na água. A gente fala para as outras pessoas, em casa a gente separa o óleo. 25 locais fazem a coleta de óleo de cozinha usado em Limeira. Nesta academia, os alunos deixam em média 80 litros de óleo por mês. Por que você decidiu entrar no projeto de reciclagem de óleo? Olha, a intenção foi unir o esporte a essa preservação ao meio ambiente. A gente faz hidroginástica aqui e a Sônia falou pra gente reciclar e eu trago, todo mês eu trago. Não gosto de usar o óleo muito tempo, né? Eu uso poucas vezes, aí eu já ponho na garrafa e poucos dias eu trago aqui, não demora muito. A empresa que recicla o óleo é parceira do projeto e retira os galões quando eles estão quase cheios. Na fábrica, o resíduo que poderia poluir as águas vira matéria-prima para produtos industrializados. Após a coleta, como vocês já mostraram, ele começa os tratamentos de filtragem e separação de resíduos sólidos. 10% do que a empresa arrecada com o projeto são revertidos em produtos de limpeza. Instituições filantrópicas como este asilo, que atende a 85 idosos, recebem cloro, detergente e desinfetante. É uma satisfação, né? Porque ajudando aqui o asilo com uma beneficiação. Com essa entrega que nós fizemos hoje, já são a 37ª entrega e já foram 22 instituições filantrópicas da cidade atendidas pelo programa Rio Limpo Começa em Casa. Nós vamos estar abastecidos, né? Mas em torno de 3 a 4 meses. E essa economia vai representar, assim, em termos de R$200 cada produto. Então, somando os 3 produtos, vai dar em torno de R$600. E aí, pessoal, gostaram do videozinho? Gostaram de ver a mobilização das pessoas dentro de um mesmo aspecto, querendo construir um novo planeta, querendo construir uma nova visão desse planeta? Então, tudo isso é consciência ambiental. E consciência ambiental está dentro de cada um de nós. Então, cultive isso também dentro de vocês. Então, é um exemplo muito grande que a gente tem dentro da cidade de Limeira. E em várias cidades da nossa região, a gente também tem vários exemplos como esse. Então, procure dentro do seu arredor da sua casa, ou no supermercado onde você sempre visita. Procure sempre ter essa visão de consciência ambiental. Reciclagem de lixo, reciclagem do óleo, tudo isso é muito importante. Importante para a sua vida e importante também para a geração que está vindo agora. Então, eles também querem viver no mundo como você também viveu. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido uma aula bem demonstrativa, espero que vocês tenham entendido o que é uma reciclagem, principalmente especificamente falando do óleo de cozinha, do óleo de fritura, do óleo retirado de bares e restaurantes, o que a gente pode fazer com isso. Então, melhorar o mundo depende de cada um de nós.
ok? Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.